Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. Oitavo ciclo ibero-americano de diálogos contemporâneos, com o tema História, Poder e Representações. Realização dias 19, 20 e 21 de maio de 2026. Olá, meu nome é Alexandra do Nascimento Aguiar, sou professora na Rede Estadual de Educação do Rio de Janeiro. Tenho mestrado e doutorado pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E o trabalho que eu apresento hoje é um recorte de uma pesquisa que eu realizei durante o estágio de pós-doutorado, nos anos de 2019 e 2020, pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. E essa pesquisa ela é intitulada A Serpente se oculta entre as flores, a construção civil e o Estado, através de Américo de Castro e da Companhia Evônias Fluminense. O presente trabalho propõe refletir sobre a relação de uma empresa concessionária e o Estado, tendo como objeto a trajetória do empresário Américo de Castro e a Companhia Evônias Fluminense, construtora de habitações higiênicas para trabalhadores pobres. Américo de Castro foi uma figura dos bastidores da monarquia nas décadas de 1870 e 1880 e nos anos iniciais da República no Brasil, 1889 e 1891, ano em que ele faleceu, tornando-se referência como empresário na área de construção de moradias populares em oposição aos cortiços. A pesquisa trata sobre as ligações pessoais de Castro com eminentes políticos sob a moldura empresarial. Américo de Castro ganhou projeção como concessionário a partir de 1882, ao propor a edificação de habitações higiênicas. Os primeiros registros de sua atuação são na exploração de serviços de bonde e obras públicas. Os discursos higienista e de modernização urbana na década de 1870 no Brasil tinham os olhos voltados para a experiência da Reforma de Paris promovida por Haussmann nos anos de 1853 a 1870. Os saberes da medicina e da engenharia fusionaram-se no discurso político de combate aos cortiços, como meios propagadores de doenças entre a população. O projeto habitacional apresentado por Américo de Castro começou a emergir como alternativa às insalubres casas de cômodo e como oportunidade de negócio, pois visava as camadas pobres cuja renda permitia pagar o preço dos aluguéis mais caros cobrados nos cortiços. No quadro em tela, o projeto já recebera o nome Evônias e era debatido na Assembleia Geral em 1875. Nele, Castro pedia isenções na importação de material para construção e outras isenções. As Evônias apareciam na imprensa como novo modo de morar. Abre aspas. Morrem os cortiços e surgem ao longe as Evônias, onde a população pobre vai ter onde viver, sem procurar todos os dias morrer. Fecha aspas. É importante descrever o cenário político em que Castro se movimentava. Desde 1878, o Partido Liberal retornara ao governo com o propósito de realizar a reforma eleitoral para implementar o voto em único grau, em 1881, ano em que o Brasil teve sua primeira Câmara dos Deputados por eleições diretas. Nessa legislatura se destacou a eleição de um número muito grande de deputados jovens, entre eles Rodolfo Dantas e Rui Barbosa, estreantes na Assembleia Geral. É dentro desse cenário que Castro se movimenta nos anos 1880 e, a partir desse ponto da narrativa, Rodolfo Dantas e Rui Barbosa serão personagens recorrentes ligados ao nome de Américo de Castro na sua trajetória como empresário nas Evônias. Em 1882, Américo de Castro conseguiu a primeira grande vitória, a aprovação do decreto 3.151 de dezembro desse mesmo ano, pelo qual ele obteve permissão para construir as habitações higiênicas na cidade do Rio de Janeiro e adjacências. A concessão obtida por Castro criou um nicho de exploração de concessões para construções com essa mesma finalidade em outras sociedades anônimas fundadas com esse mesmo objetivo no período. A cada avanço, seu projeto recebia acréscimo ou exclusão de itens e serviços
da versão original. Por exemplo, o decreto 1887 incluiu esgoto de águas pluviais, torneira com água potável e pia, banheiro e latrina. Precisamos lembrar que nós estamos falando de uma moradia popular na década de 1880. Os locatários receberiam gratuitamente água e iluminação a gás nos espaços comuns e empregaria um zelador e um médico. Quando chegamos ao decreto de 1889, o Estado impõe uma obrigatoriedade dentro do contrato do Américo de Castro, que é a construção de uma escola mista de instrução primária do primeiro grau para meninos de 5 a 10 anos de idade. Chegamos ao final de 1889 e na madrugada do dia 15 de novembro de 1889, a monarquia foi derrubada com o golpe do exército e a república foi implantada sob a liderança do Marechal Deodoro da Fonseca. Os novos tempos seriam protagonizados pelos especuladores e pelo encilhamento. E neste novo horizonte nós reencontraremos Américo de Castro e nascerá a Companhia Evônias Fluminense. Na primeira semana do novo regime, o chefe do governo provisório, Marechal Deodoro da Fonseca, nomeou seu gabinete. E desse gabinete, enfocarei o ministro da Fazenda, Rui Barbosa, pela sua ligação com a diretoria da Companhia Evônias Fluminense. Ainda durante o governo provisório, Rui Barbosa anunciou um pacote econômico que autorizava a emissão de papel moeda por bancos específicos com base nos títulos da dívida pública. Rui Barbosa pretendia aumentar a circulação de moeda, aliviar a dívida interna, valorizar os títulos públicos e estimular a agricultura e o comércio. Na reunião ministerial com Deodoro, já em março de 1890, cabe ressaltar que esse decreto do Rui Barbosa ele foi anunciado em janeiro de 1890. Quando chegamos em março, nessa reunião ministerial, uma das pautas era o saneamento da capital, com a presença de Américo de Castro. O presidente Deodoro estava decidido a ligar seu nome à reforma urbana da capital federal e insistia na aprovação do projeto de Castro, enquanto seus ministros argumentavam que era preciso analisar projetos concorrentes e resistiam em patrocinar o projeto de Castro com o dinheiro dos cofres públicos. Havia boatos de que sua proposta estava envolvida em, abre aspas, escandalosas propinas a distribuir aos intermediários, fecha aspas. Um desses boatos é que havia interesses pessoais de um membro da família do Marechal Deodoro, abre aspas, ousou o parente da digna esposa do Marechal, parente que se dizia corretor da empresa organizar-se, oferecer-lhes R$2.000 de contos de réis para que fizessem assinar o decreto, fecha aspas, de concessão ao Américo de Castro. Deodoro recusou a proposta e alertou seus ministros, que pediram ao Rui Barbosa o embargo do projeto de Castro através do orçamento. Em face do indeferimento, restou ao Américo de Castro retirar do papel somente o empreendimento das habitações higiênicas populares. Finalmente, a Companhia Evônias Fluminense foi inaugurada em julho de 1890 e a Evônias ela seria divulgada como um empreendimento que viabilizaria aos trabalhadores de baixa renda almejar a casa própria. Em fevereiro de 1891, há uma mudança no cenário político. O Brasil ele passa a ter uma Constituição republicana, deixa de ser um governo provisório e passa a ser um governo constitucional. E enquanto a transição política ocorria com o Congresso em exercício, as críticas ao presidente Deodoro recrudesciam e a cena financeira se tornava desfavorável. A reforma econômica de Rui Barbosa foi terreno fértil para a criação de empresas fantasmas e outras reais e mal-sucedidas. A euforia na corrida pela obtenção de investimentos rendeu o apelido de política do encilhamento. Rui Barbosa era próximo da diretoria da Companhia Evônias Fluminense. Advogou para o conde Sebastião Pinho, que depois se tornaria o incorporador da Companhia Evônias Fluminense, um dos incorporadores, e trabalhou no mesmo escritório em que Sancho Pimentel e Rodolfo Dantas, ambos diretores da companhia.
As trajetórias política, pessoal e profissional de Rui Barbosa e de Rodolfo Dantas caminharam juntas por décadas. Em 1878, ambos se elegeram deputados, patrocinados por Manuel Dantas, pai de Rodolfo Dantas e um dos chefes do Partido Liberal na Bahia. Rui Barbosa sairia do governo em 21 de janeiro e, dentro desse novo quadro, a Companhia Evônias Fluminense sofreu seu primeiro golpe. O acontecimento não foi acompanhado por Américo de Castro, falecido em março de 1891. O diretor técnico Antônio Januzzi nos conta que tudo corria bem quando, abre aspas, uma pessoa altamente colocada no governo, fecha aspas, cujo nome Januzzi não revelou, avisou ao Rodolfo Dantas que a concessão de Américo de Castro seria cancelada, pois havia sido reavaliada como prejudicial aos cofres alfandegários. O momento em tela exemplifica a perspectiva de Kirchner e Monteiro. Abre aspas, os contatos pessoais, os fluxos de informações, as relações de confiança e reciprocidade e outros mecanismos informais são fatores explicativos decisivos da interação no interior da ordem econômica. Fecha aspas. Quando a diretoria da Evônias foi avisada sobre a suspensão dos privilégios de importação, acatou a sugestão do informante de antecipar a compra dos materiais de construção e encomendou o dobro do previsto. Januzzi foi contrário à decisão. Januzzi sentia que os diretores não o reconheciam como um par, pois foi voto vencido. Abre aspas, pela primeira vez pude compreender que os meus colegas de direção faziam-me sentir delicadamente que eu era um empregado superior, sim, mas que devia sujeitar-me às decisões dos que tinham contratado os meus serviços. Fecha aspas. O socorro financeiro não foi suficiente. A diretoria da Evônias recorreu à chamada da entrada por capitais, da entrada por acionistas, e o valor do capital da empresa foi reduzido de 20 mil contos de réis para 8 mil contos de réis e finalmente desceria para 5 mil contos de réis. A política ineficaz dos privilégios para as construtoras de moradias populares também contribuiu para aumentar a impopularidade do governo Deodoro. Seu último ministro da Fazenda retomou a política de emissão adotada por Rui Barbosa, ou muito próxima a ela, e foi rejeitado pela Câmara. Deodoro apoiou seu ministro, fechou o Congresso, e em novembro de 1891 e decretou o estado de sítio. A situação até que Deodoro, pressionado pela bancada de deputados paulistas, renunciou à presidência da República. O vice-presidente Floriano Peixoto assumiu e a sua composição ministerial, nela iria se destacar Francisco de Paula Rodrigues Alves como ministro da Fazenda, que buscou reverter os efeitos do encilhamento. Em seu relatório sobre o ano de 1891, ele constatava que, abre aspas, a febre das empresas, fecha aspas, passara. Nessa mesma época, Januzzi queria deixar a Companhia Evônias Fluminense, mas foi convencido por Rodolfo Dantas e pelo Barão do Rio Negro, o outro incorporador. Os pedidos de seus antigos fregueses continuavam mesmo naquele período difícil. Entretanto, eles queriam que o diretor técnico se responsabilizasse pelas obras, alegando que a negativa seria o fim das Evônias. E Januzzi aceitou sob algumas condições. Nesta fase de novos contratos, Rodolfo Dantas deixou a Evônias e deixou o Brasil. E o quadro político do governo de Floriano Peixoto foi um dos fatores, pois aqueles que eram monarquistas, caso de Rodolfo Dantas, e aqueles que apoiavam Deodoro da Fonseca, começaram a sofrer perseguição política. Os investidores também não confiavam mais na recuperação da Evônias. Em 1892, o diretor da Companhia Evônias era o Barão de Werneck, membro do Conselho Fiscal, que assumira o cargo interinamente como diretor após o falecimento do diretor anterior. Em sua gestão, Werneck apresentou o relatório sobre o ano de 1891, correspondente ao derradeiro ano de Januzzi como diretor técnico. As notícias eram ruins. Havia um grande déficit, processo de nulidade da Constituição da Companhia e uma pendência de valor não paga por Januzzi. O relatório responsabilizou a primeira diretoria, na qual Januzzi era o diretor técnico, por adulteração de resultados financeiros e desaparecimento de documentação, até que, em março de 1893,
foi decretada a liquidação forçada da Companhia Evônias Fluminense. Finalizando, essa análise buscou contribuir para o debate sobre as redes políticas e empresariais interligadas a partir da perspectiva do empreendimento na construção civil, através da trajetória de Américo de Castro e da Companhia Evônias Fluminense. Cabe ainda outro olhar sobre os relacionamentos que se cruzaram dentro da Evônias. Como nos lembra Granovetter, a vida econômica também é conduzida pelas relações pessoais. As conexões entre políticos e personalidades do Império e os novos protagonistas da vida econômica da República demonstram a existência de uma ligação entre o status quo e uma ordem social emergente. Esta última tem como seu representante Antônio Januzzi, que dependia diretamente de sua boa reputação para obter trabalho. Américo de Castro é o elo entre o investimento na figura dos capitalistas e o Estado, o status quo, reconfigurado nos governos no Império e na República. Obrigada. Realização Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. NUPAN, Núcleo de Patrimônio, Arquitetura e Memória Fluminense. Programa de Pós-Graduação em Patrimônio, Cultura e Sociedade da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Apoio Editora Cravo e Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.